Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aí é demais. Aí é demais. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10. Leiamos, por favor, a partir do versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tomai o vosso assento, queridos. Eu quero falar a vocês, subordinado ao tema, Jesus nos incentiva a não nos envergonharmos do Evangelho. Aqui no capítulo de número 3, Jesus, nos primeiros versículos, seleciona os apóstolos, dando-lhes poder, chamando-os pelo nome. Na segunda porção, que é a partir do versículo 5, Jesus começa a dar instruções aos seus enviados. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Logo, eles são estabelecidos como um núcleo onde surgiria a igreja do Senhor, que há 2000 anos atrás tem percorrido o mundo e anunciado o Evangelho. Em essência, a igreja é apostólica, a igreja é enviada pelo poder do Espírito. Sendo assim, as instruções dadas aos apóstolos, em muitos princípios, respeitando os seus respectivos contextos,
servem também para a nossa instrução, o nosso ânimo. Muito do que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 10 se tornou mais claro, com mais vivacidade pós-ressurreição e ascensão de Jesus. Pois depois de sua ascensão, veio o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, tudo o que Jesus ensinou em Mateus 10, como princípios, começou a se tornar algo prático na vida dos discípulos selecionados para o ministério apostólico. E os estímulos que Jesus deu aos seus discípulos, que exerceriam o ministério apostólico fundamental para nós, ou seja, aqueles que estabeleceriam as doutrinas para sobre elas sermos fundamentados como igreja, são estimulados, muito obrigado, são estimulados a partir do versículo 24. Jesus lhes anunciou que não seria fácil viver o evangelho. O que é o evangelho ou evangelho, senão uma boa notícia? Sendo o evangelho uma boa notícia, e comparando o evangelho com as outras notícias que existem, que nós lemos e chegam até nós, o evangelho é a maior, o evangelho é a melhor, é a mais completa e a mais necessária notícia que existe. Eu inicio com uma reflexão, ou te pondo para imaginar o seguinte: imagine você descobrindo a cura do câncer. Imagine você descobriu uma solução para a fome global. Imagine você conheceu alguém que está disposto a pagar as dívidas, débitos de todas as pessoas, começando pelo seu. Não se sentiria você, minha irmã, não se sentiria você, meu irmão, obrigado, devedor de tal notícia? Você não espalharia essa notícia com alegria? A cura do câncer foi descoberta. Não precisa sofrer tanto, não precisa se desesperar. Eu tenho a notícia da solução. Não, seu débito vai ser quitado. Faz isso. Olha que notícia boa eu tenho para você. Mas como que você sabe disso? A minha foi paga. Olha, a fome mundial acaba. Como que você sabe disso? Eu tenho a notícia, eu sei a fonte, eu conheço quem tem a provisão. Todos nós, naturalmente, espalharíamos estas notícias. Agora nós, como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor, temos a maior, mais completa e melhor notícia que a humanidade poderia receber. Sim, eu lembro quando a minha avó escutava o disco ainda sobre uma doença que é pior do que o câncer, essa tal enfermidade. Pouco a pouco ela vai removendo a visão e de repente vai destruindo o homem de dentro para fora. Essa doença é o pecado, e nós temos a notícia que pode curar o homem de um câncer pior do que todos. Jesus pode restaurar o homem de dentro para fora. Quem é que tem a notícia da pior dívida? Qual é a pior dívida, senão a dívida do homem para com Deus, em sua vida de rebeldia, em sua vida pecaminosa? E nós temos a notícia: está consumado, o véu foi rasgado, o sangue foi derramado. A igreja tem a melhor notícia que o mundo
precisa receber. Há uma fome dentro do homem, há um vazio dentro do homem. Alguém já disse que é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher. Essa fome é maior e pior do que qualquer fome das coisas dessa terra. E nós, a igreja de Jesus, a nós foi confiada a notícia para dizer ao mundo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós fomos enviados para anunciar ao homem que a solução para a sua real e verdadeira necessidade não vem do governo, não vem dos bancos centrais, não vem da cotação do dólar, eu não sei qual outra providência os homens possam inventar. A verdadeira necessidade é a fome de Deus, e a verdadeira providência é o pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando isso a vocês de modo introdutório, porque se seria natural espalharmos a notícia da cura de um câncer, se seria naturalmente espalhada a notícia dos débitos quitados, se naturalmente espalharíamos a notícia, vai ter comida para todo mundo. Por quê? Essa dificuldade para despertarmos a igreja, para despertarmos crianças, jovens, adolescentes, até pregadores. Por que essa luta para despertarmos os escolhidos de Deus, que têm a melhor, mais completa e real notícia? Por que as notícias terrenais fluem naturalmente, e aquilo que pode suprir a verdadeira necessidade dos homens é tão complexo para ser anunciado? Por que, irmã, estamos há tanto tempo recebendo essas palavras de estímulo a não se envergonhar do Evangelho? Pois o contexto em Romanos 1 de não se envergonhar do Evangelho é ser devedor. Paulo se sentia endividado, e para ele quitar essa dívida, para ele cumprir esse compromisso, ele deveria pregar, porque ele sabe que os homens precisam dessa notícia para viver. Fomos chamados para isso, fomos capacitados para isso. Até quando continuaremos esquentando o banco de igreja? Até quando buscaremos o batismo no Espírito Santo só para falar línguas no culto, se avivar ali num período, um interlúdio místico de 2 horas e acabou? Até quando viveremos apenas de fotinha de frases evangelísticas no Instagram? Até quando pensaremos apenas nos outros que não pregam e a gente não prega? Até quando? Deveria ser natural a nós, e eu repito, fomos chamados, fomos capacitados, e dizer que não se envergonha do Evangelho não é simplesmente dizer que você não vai abrir mão dos bons usos e costumes da sua igreja. Dizer que não se envergonha do Evangelho não é simplesmente dizer que você não tem vergonha de dar glória a Deus alto. Eu nasci no fogo, eu estou no fogo, eu vou subir no fogo e eu não tenho vergonha. Legal, bonitinho, é nóis. Mas não é nesse contexto que Paulo está ensinando em Romanos 1 sobre não se envergonhar do Evangelho. Não ter vergonha do Evangelho é ter coragem de anunciar a mensagem daquele que não se envergonhou de humilhar-se em nosso favor. Ele não se envergonhou de ser rasgado literalmente em nosso favor. Ele não se envergonha de ser chamado teu Deus. Ele não se envergonha de que você seja chamada e chamado pelo nome dele. Isso significa não se envergonhar do Evangelho. Os estímulos que Jesus nos dá em Mateus capítulo 10 são profundos. E veja, o primeiro estímulo para não nos envergonharmos do Evangelho está no versículo de número 26.
Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha ser conhecido. Jesus está dando uma revelação comunitária. Os discípulos, o início da igreja, coletivamente, estão ali reunidos diante de Jesus. E agora, a verdade que Jesus lhes fala é em oculto. A verdade que Jesus lhes fala é aos ouvidos. E ele diz que a verdade deve emergir. A verdade que os discípulos estão recebendo deve ser anunciada e sempre. Só que ele fala isso depois de um contexto de perseguição. Versículo 16: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus não manda lobo para meio de ovelha. Jesus manda ovelha para meio de lobo. Isso aqui significa a oposição que a igreja que prega o evangelho sempre enfrentará. Ele diz no versículo 17 que os pregadores, os ministros, os missionários, a igreja será entregue a tribunais e açoitada. Por causa dele, no versículo 18, a igreja seria levada à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunhos, e aos gentios, porque eles são judeus. Depois, ele diz para não se preocuparem, no versículo 19, com o que eles vão dizer naquela hora. Isso aqui não é um estímulo para você não estudar. Aqui, não se preocupar com o que vai dizer, não está no contexto de preguiça, está no contexto de perseguição. Porque é uma desculpa de muitos crentes: não precisa ler a Bíblia, não precisa ir para a escola dominical, não precisa ler os livros do pastor Altair Germano, porque o Espírito Santo revela, oh glória. Mas olha o que o texto está dizendo: vocês serão entregues, perseguidos, condenados. Não se preocupe com o que vão dizer, no versículo 19, porque essa perseguição, no 18, é para vocês testemunharem sobre mim, até sofrendo. A igreja tem que anunciar o evangelho. Aí ele diz: não se preocupe com como vocês vão pregar em meio a tanta dor. Versículo 20: não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Num contexto de perseguição haveria esse milagre, essa operação instantânea do Espírito Santo para capacitar os perseguidos a falarem do evangelho. Olha o 21: um irmão entregará à morte o outro, o pai vai entregar o filho à morte. Filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Isso aqui pode gerar em alguns medo de anunciar o evangelho. Isso aqui gera em alguns o temor, a vergonha de anunciar o evangelho. Só que Jesus não engana seus chamados. Repito, Jesus não engana quem ele escolhe. E a igreja é um povo escolhido. É por isso que devemos nos erguer contra esses falsos pregadores que pregam falsas mensagens e geram falsos crentes e são sustentados por falsos crentes. Falsos pregadores são sempre defendidos por falsos crentes, porque todo viciado defende seus traficantes. E como eles vendem a esses falsos crentes uma droga que alimenta a sua cobiça e seu amor pelas coisas terrenais, eles não suportam esse tipo de mensagem de Jesus. O filho vai entregar a mãe vai entregar o filho, o pai vai entregar o filho à morte. Por quê? O pai vai abrir mão do filho, porque o filho abrirá mão da família, por causa do evangelho. 22: sereis odiados por causa do meu nome. Isso é o evangelho. Então você escolhe: ou você acata o evangelho por completo e de verdade, ou você foge e não tente nos enganar, pelo amor de Deus. Não diga depois que você não sabia. Como que você é cristão e não conhece as palavras do próprio Cristo? Por meu nome vocês serão odiados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está estimulando
a eles não se envergonharem do evangelho. E ele ainda diz no 23, se não matarem vocês, fujam, dê um jeito de escapar para outro lugar. 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Porque vos digo que esse evangelho será anunciado, vocês não vão acabar de percorrer até que venha o Filho do Homem. A igreja nunca parará, ela pode ser perseguida para proteger sua vida, sem negar o nome de Jesus. Ela escapará de um lugar para o outro. Deus vai abrindo portas, Deus vai dando estratégias, Deus vai dando livramentos, como muitos missionários contam seus testemunhos, como Paulo tinha seus grandes testemunhos de livramento. Depois que Jesus ensina a verdade do evangelho no contexto de perseguição, é nesse contexto que ele diz no 26, não tema, não tenham medo dos perseguidores, não tenham medo dos tribunais, não tenham medo daqueles que se oporão. Na verdade, a oposição à sua mensagem deve ser a prova de que você está pregando uma mensagem verdadeira. Então, no contexto das palavras de Jesus, eles vão querer ocultar a sua mensagem, eles vão querer limitar o alcance da sua mensagem, mas não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que Jesus está dizendo, o que eu estou falando para vocês aqui debaixo do telhado, versículo 27, o que eu estou dizendo a vocês aqui às escuras, o que eu estou dizendo a vocês debaixo do telhado, é para ser anunciado em plena luz. O que eu estou falando para vocês debaixo do telhado, é para ser anunciado de cima do telhado. O que ele está instruindo aos discípulos essa capacitação que eu estou dando a vocês no secreto, não é para ficar no secreto. E eu exemplifico essa escola na qual vocês estão sendo instruídos e edificados, não é para se limitar a esta escola, é para que vocês saiam daqui com desejo de pregar, é para que vocês saiam daqui com desejo de anunciar o evangelho. Quando eu digo sobre o sair daqui, eu me lembro da minha infância, quando eu era menor, acredite, e quando a minha mãe me levava ao círculo de oração, uma das canções introdutórias do círculo de oração era o que viestes fazer aqui. Só que hoje, depois de uma pregação dessa, tem que perguntar o que tu vai fazer depois daqui. E a resposta deveria ser qual? Eu vou pregar a palavra de Deus. O que eu digo a vocês, aos escuros e aos ouvidos, é para ser anunciado do lado de fora. Moça, tem coisa que chega a você, mas não é só para você, é para extravasar. A água que ele nos dá gera uma fonte que jorra para a vida eterna. Não nos limitamos a 4 paredes, não nos limitamos a uma faculdade teológica, não nos limitemos simplesmente, repito, a lives. Falemos tete a tete, frente a frente, onde pudermos. Busquemos em Deus o poder. Falar aos ouvidos é utilidade. Eu estou falando algo útil a vocês. Agora olha o que ele diz: anuncie isso do telhado. Eu falo a verdade na intimidade, eu e você no secreto, eu e você no escuro, você orando com o quarto fechado, Jesus e nós nos capacitando e nos enchendo. E ele diz, não é para se limitar ali, suba ao telhado, ou seja, através das redes, alcance as vidas através das redes sociais, sem se limitar a elas, na sua escola, no intervalo, no caminho de casa, dá um jeito. Mas o que você recebe debaixo do telhado deve ser dado um jeito para que essa mensagem seja anunciada de cima do telhado. Jesus continua estimulando aos discípulos, versículo 28,
Não temas aos que matam o corpo. Ele volta para o contexto de perseguição, porque muitos morrem por anunciar o evangelho verdadeiro. Muitos morrem por pregar a palavra e o nome de Jesus. Não sei se vocês viram um vídeo que cortaram meu e divulgaram por aí, quando a equipe que cuida do meu Instagram me chamou e mostrou um gráfico lá, com um monte de palavra técnica que só eles entendem. E como tentam hackear o meu Instagram toda semana, meu Deus do céu, o povo lá do LGBT e o alfabeto todo, o povo, a maioria deles que faz o L e fica lá denunciando, querendo derrubar minhas coisas. É sério. O meu Facebook está bloqueado há 3 anos. Aí eu falei, deixa esse povo cuidar das minhas redes. Aí disseram, pastor, o senhor não ajuda. Eu falei, eu não ajudo? Como assim eu não ajudo? Olha, nós perdemos de 5 a 7. Teve um gráfico lá que em um mês eu perdi 10 mil seguidores. O senhor está com 3 milhões só no Instagram. Eu disse, que milagre! Pela mensagem que eu prego, esse tanto de gente aqui no meu Instagram. Não, pastor, aqui a gente está te comparando com os outros influencers. Aí fala, é complicado me comparar com influencer. Aí disseram, a saúde do seu Instagram não está legal. Então o que eu tenho que fazer pela saúde do bichinho? Aí falaram para mim, sim, a gente fez um vídeo chamada. Aí disseram, o modo que a palavra tem sido pregada, os títulos que o senhor está escolhendo. Aí eu disse, essa remoção de seguidor vem por causa do que eu prego. Não é a remoção, é abandono. É como se estivessem abandonando o Senhor. Ninguém o está removendo. Quiseram me alertar para eu não falar, inventar um fake news, que o Instagram estava me perseguindo. Então não é o Instagram que está removendo, eles que estão deixando de me seguir. A minha pergunta é, se esse êxodo para fora do Instagram está revelando o tipo de gente que aprova o tipo de mensagem que prego, eu estou no caminho bom, eu estou no caminho certo, irmão. Jesus, em João capítulo 6, disse à multidão que o abandonava, eu não vou mudar o sermão. Olhou para os discípulos e disse, vocês também não vão me abandonar? Aí Pedrão disse, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ai, irmão, Jesus está deixando claro que tem gente que está morrendo por pregar o evangelho. Eu vou ficar triste porque deixaram de seguir eu. Seu namorado te largou, você está deprê. O cabra só tinha gel e pior na cabeça. Um jovem mandou para mim uma pergunta no podcast, pastor, o que fazer quando, pelo fim de um relacionamento tóxico, você abandona Jesus? Sério, num podcast eu disse, eu vou ler a pergunta desse camarada. O que fazer quando no fim de um relacionamento tóxico você abandona Jesus? Eu disse, primeiro você tem que apanhar. Porque não foi Jesus que te abandonou. Ele te livrou de um relacionamento tóxico. E você abandona Jesus. Ainda vem para a igreja, estou apaixonado, eu te amo, abro mão de... Mentira! Mentira! Só porque não citaram o seu nome no congresso, você não quer pregar mais? Não te venderam fiado na cantina, você quer desistir? Ouviu uma falsa profecia, não se cumpriu, já quer virar secessionista? Cresce, amadurece. Igreja não é berçário, Jesus não é babá, você não é bebê. Tem gente morrendo. Não tema quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Podem tocar no
no seu corpo, mas na alma só um toca. E se você foi selado pelo Espírito, sua salvação está garantida. Deixa xingar, bloquear, desprezar. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Não tema quem mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes. Tenha medo. Você quer medo? Honre, não é medo. Temei antes. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ele pode. O texto não está dizendo que ele fará, que ele destruirá a alma no inferno, causando a inexistência. O texto está dizendo que ele pode, que ele tem esse poder. Se é para temer a este, e não os perseguidores da causa do Evangelho. O primeiro estímulo de Jesus é: não adianta, o meu Evangelho vai ser anunciado. Tentam esconder, mas ele será anunciado. O segundo estímulo de Jesus é: não tenha medo, porque ainda que toquem no corpo, ainda que esquartejem os missionários, ainda que queimem as casas dos missionários, não podem tocar na alma dos pregadores do Evangelho. Terceiro estímulo de Jesus está a partir do versículo de número 29. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos, e nenhum deles, eles que, igreja? Os pardais, cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quem anuncia o Evangelho, quem prega o Evangelho de Jesus, deve confiar em seus atributos. Escute isso, igreja. Os atributos do nosso Deus estimula-nos a não nos envergonharmos do Evangelho. As pessoas servem falsos deuses e não têm vergonha. Grupos que se isolam com seus respectivos sistemas, escolhas e características, não têm vergonha do que pregam, anunciam e querem impor aos outros seus próprios costumes. Jesus nos estimula dizendo: pardais que são vendidos por poucos centavos não estão fora do controle, do consentimento, da vontade divina. Jesus está ensinando-nos que ele é soberano, ao ponto de controlar até as pequenas coisas. Ele nos estimula a anunciar o Evangelho através desse atributo. Seu Deus, que te manda pregar, é soberano. Isso significa dizer: o que sucede em sua vida ministerial, por permissão ou decreto divino, está tudo debaixo de sua poderosa mão. Ele não perde as rédeas. Você não está solta, minha irmã pregadora. Você não está solto, meu irmão pregador. A igreja missionária não vive o deixa a vida levar. A igreja missionária caminha debaixo de uma dependência. Se o meu Deus tem controle sobre pardais, imagine da minha vida, imagine da sua igreja. Ou seja, nós, confiando nos atributos divinos, teremos mais liberdade para continuarmos anunciando o Evangelho, exemplo do controle divino, no exercício do seu ministério missional. Você prega a palavra, anuncia a palavra, e almas não se rendem, e às vezes você se entristece. Você evangeliza, e às vezes você percebe
que o coração dos evangelizados permanecem fechados. E isso vai te desanimando, porque a gente confunde evangelizar com ganhar almas. Evangelizar é anunciar a mensagem. Ganhar almas é, além de anunciar a mensagem, você exige uma atitude diante da mensagem pregada. Então existem pessoas que têm essa habilidade, esse chamado, essa coragem de anunciar uma mensagem e ainda perguntar: o que vocês vão fazer com essa mensagem que ouviram? Vão rejeitar ou vão aceitar o Cristo da mensagem? Às vezes há uma colheita, outras não. Só que existem pessoas que simplesmente anunciam a mensagem e o fruto virá depois. Porém, vindo a alma para Jesus ou não, tudo está debaixo do controle dele, porque é ele que domina os corações humanos. O próprio Jesus disse que viria a ele quem o Pai trouxesse. Pai e mãe instruem seus filhos no caminho do Senhor, mas chega um período que um vento contrário sopra, e aí esses meninos, essas meninas começam a se distanciar do ensino de seus pais, e esses pais agora se desesperam: onde errei? Onde eu falhei? Se eu lhes anunciei o evangelho, se eu os levava ao culto comigo, se na escola dominical estavam comigo, e assim muitos deles se abatem, pois alguns pais pensam que eles são salvadores. Nem pregador, nem pastor, nem pais são salvadores, são pregadores, são apenas ministros. Nossa missão é só pregar, nossa missão é como a de Jeremias, só anunciar. E ele prega há 40 anos, e mesmo assim foi todo mundo para o cativeiro. Se coloque no lugar de Jeremias e você vai sentir a dor daquele homem, ao ponto de escrever Lamentações. Porém, o estímulo de Jesus é esse: nenhum pardal cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. É Ele que tem a palavra final, é Ele quem tem a resposta final. E você está debaixo desse domínio. Ele tem um plano com sua mensagem, Ele tem um plano com sua disposição, Ele tem um plano com seu amor ao evangelho. Então, pelo amor de Deus, não desista de pregar por causa de respostas humanas, por causa de reações humanas. Já preguei em igrejas e eventos que no meio da mensagem eu estava torcendo para o relógio acelerar. Acaba, pelo amor de Deus! Porque eu ficava dependendo de expressões e respostas humanas, quando na verdade eu só preciso ser fiel ao texto do Deus que me mandou pregar. Guarde isso na sua alma. Olha a onisciência dele, versículo 30. Quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Ele não está contando a quantidade de cabelos, já estão contados. Isto significa que ele já sabe. Ele sabe do início ao fim o que sucederá na sua vida ministerial. Você está aqui dentro de um projeto e sua missão é simplesmente confiar que Ele está no controle de tudo e Ele sabe de tudo. Jesus está te estimulando: não se envergonhe do Evangelho, porque seu Deus é soberano e o seu Deus é onisciente. Confie nos atributos de quem te chamou. Aí ele diz no 31, para consolar nossa alma ainda: não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Como eu já disse e repito, se pardal, que é pardalzinho, passarinho, bonitinho, está debaixo da soberania, do controle, da onisciência divina, o povo de Deus, a igreja de Jesus também está. E isso, irmão, me ajuda em minhas guerras, me ajuda em minhas batalhas.
Tenho muitas guerras, tenho muitas batalhas, como qualquer homem e mulher de Deus tem. Mas a soberania de Deus, saber que o que eu não entendo agora, poderei entender depois. Saber que o que Ele me permite passar, é como um pai que disciplina, educa e instrui o seu filho, me dá alegria, me estimula, me convence de que Ele me ama e de que eu sou o seu filho. Quem dera que todos vocês agarrassem essa mensagem e saíssem daqui dizendo: está tudo debaixo do controle dele, se de joelhos eu estou na presença dele. Então você não pode desanimar de cumprir e exercer o seu chamado. Então, esse estímulo de Jesus sobre os atributos do Pai é para que você não se envergonhe do evangelho que você anuncia. Versículo 32, olha o estímulo de Jesus à sua igreja: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Sabe o que é isso aqui, igreja? Sabe que estímulo é esse? Plantação e colheita. Só que a plantação e a colheita aqui são diferenciadas. A plantação é: confesse meu nome, proclame meu nome, concorde com o poder do meu nome. Onde? Aqui. E o que o Senhor vai fazer por isso? Eu confessarei o seu nome diante de meu Pai que está no céu. Sabe o que é isso, irmão? Planta aqui, colhe lá. O que ele está dizendo é: fale bem de mim e eu falarei bem de você. Me faça conhecido aqui e eu te farei conhecido lá. Tem gente que é conhecida aqui, mas não é conhecida. Tem gente que não é conhecido aqui, mas quando põe o joelho no chão, o céu diz: eu conheço essa voz. E tem gente que é conhecida aqui e é conhecida lá. Honre-o, temendo apenas ele e não aos homens. Confesse o nome dele, significa não o negue. Ele não tem discípulo 007. Ele não tem discípulo ninja. Joga uma fumaça e some, tu pensa que está ali, está lá. Sai da Assembleia, vai para a Batista, sai da Batista, vai para a Universal, sai da Universal, vai para a Católica, vai parar no inferno. Porque não é a mudança de igreja, é a mudança de vida pelo poder do Evangelho que nos gera maturidade. É, irmão, gente que diz que é crente, mas não precisa saber. É pelos frutos que se conhece as árvores. O crente vampiro gospel só vem na ceia beber o sangue de Jesus e depois some. Não abraça nenhum projeto da igreja. Não luta com a igreja. Não pega as mesmas armas da igreja. É gente que está se ocultando e Jesus está dizendo: se não me confessar aqui, se não me apresentar aqui, se tiver vergonha de mim aqui, eu me envergonharei de você. O céu é justo. O Espírito Santo faz arder o meu coração com isso. O céu é justo. O céu sabe gerar colheitas. O céu não sofre de amnésia. O céu não é ingrato. Portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Confessa meu nome aqui, e eu confessarei seu nome lá.
Não se assuste com o que eu vou lhe dizer. É necessário. E quando eu digo que é necessário, eu estou afirmando. Ele, Jesus, precisa, conta conosco, para que falemos do nome dele aqui. Quando eu digo conosco, é a igreja, porque ela é o corpo dele. Ela é a representatividade legal de seu nome na terra, apesar de seus defeitos, apesar de suas falhas, apesar de seus problemas. Eu li uma lenda, uma história, e anotei aqui, é história, que relata acerca da volta de Jesus à sua glória após o seu tempo aqui na terra. Mesmo no céu, como diz Apocalipse capítulo 5, ele tem as marcas da sua peregrinação e as marcas da cruz. Ele tem em seu corpo as marcas da sua morte vergonhosa. Nessa história, o anjo Gabriel se aproximou de Jesus e disse: Senhor, deves ter sofrido terrivelmente nas mãos dos homens lá embaixo. E a resposta de Jesus a Gabriel foi: sim, sofri demais. E Gabriel continuou, porque anjo é curioso. E Gabriel continuou: mas eles sabem, os homens sabem o tanto que o Senhor sofreu por amá-los. E Jesus respondeu: Gabriel, ainda não. Nesse momento apenas um punhado de homens na Palestina sabem do meu amor por eles. Gabriel, perplexo, disse: o que o Senhor fez para que todos saibam sobre o seu sofrimento por amor aos homens? Jesus respondeu: eu pedi a Pedro, Tiago, João e a mais alguns amigos para contarem a minha história e às outras pessoas a respeito de mim. Aqueles a quem a minha história for contada, por sua vez, dirão a outras pessoas a minha história, o meu sofrimento e o meu amor por eles. Finalmente, Gabriel, toda a terra saberá da minha vida e do que eu fiz. Gabriel franziu a testa, um pouco cético, sabendo do material que fomos feitos. Pobres homens somos nós, indignos de confiança. Gabriel olhou para Jesus e perguntou: e se Pedro, Tiago e João falharem? E se as pessoas que vierem depois deles se esquecerem? E se lá no século 20 as pessoas não contarem mais às outras pessoas acerca de ti? Se os homens simplesmente tiverem vergonha de falar do seu amor, não tens outro plano? Ou continuará contando com eles? E a resposta de Jesus a Gabriel foi: não tem outro plano, eu só posso contar com eles. Não há outro plano, é só a igreja. E quando eu digo a igreja, eu estou dizendo uma missão para a qual ela foi responsabilizada. E é você, solteirona, você, solteirão, que tem mais tempo para isso. A sua prioridade nessa fase da sua vida deveria ser, e a luz da Bíblia é pregar o Evangelho, anunciar a verdade da salvação. Já passaram-se 20 séculos e Jesus não tem outro plano para alcançar o pecador, senão através da mensagem da igreja. Quem me negar, quem não me confessar, versículo 32, não terá o seu nome confessado diante do Pai. 33, mas quem me negar, eu também o negarei. Quem confessar, eu confesso. Quem me negar, eu nego. Então, vai depender do seu comportamento aqui, a honra que o Pai te dará pelo Filho lá na eternidade. Agora eu quero ver uma questão para a gente concluir esse sermão e a gente orar. A questão que eu quero colocar diante de vocês é, escute-me por favor, Jesus precisa que falemos dele aqui. E nós precisamos que ele fale de nós lá. Deu para entender? Diga amém. Amém. Galeria, amém? Amém.
Olha isso. Ele está dizendo que é necessário que confessemos o nome dele aqui. E a gente, com humildade, reconhecemos que dependemos dele para que o nosso nome seja conhecido lá. Vou perguntar mais uma vez, deu para entender? Diga amém. Se eu, Eliseu Rodrigues, não falar o nome dele, se eu, Eliseu Rodrigues, ocultar o nome dele, eu vou fazer uma pergunta e não é retórica, eu queria uma resposta. Tem mais pessoas para falarem do nome dele, sim ou não? Sim. Olha o tanto aqui, irmão. Glória a Deus? Glória a Deus. Ok. Mas se ele não falar o nosso nome, quem falará? Veja que a maior dependência não é a dele. Se eu não falar, Maicon, ele levanta outro. Se o outro não falar, o livro está escrito. Na grande tribulação, tem anjos para pregarem. Tem as testemunhas para pregarem. Tem as tribos que anunciarão. E fazem parte desse plano da pregação. Se eu não falar, outro prega. Se eu não falar, ele dá um jeito de outra forma. Mas se ele não falar, não há jeito nenhum para darmos. Só ele pode nos honrar diante do Pai. Só ele pode declarar o nosso nome diante do Pai. Então, pelo amor de Deus, você não tem motivo algum para se envergonhar do Evangelho. Mas você tem estímulo para honrar o Evangelho. E o maior estímulo é este. É você quem mais precisa falar do nome. E aí, meu irmão, Jesus não exigiria nada de nós se ele, em primeiro lugar, não fizesse. Olhe o capítulo 11, versículo 1, e a gente ora. Capítulo 11, versículo 1. Tendo Jesus acabado de dar estas instruções, do capítulo 10 que eu li só a partir do 25, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. O mesmo Jesus que ordenou preguem, foi lá e pregou. O mesmo Jesus que os instruiu a não temerem, só queria honrar o Pai. Jesus não te ordena a fazer nada que ele não tenha feito. Quando Paulo, em Filipenses 2, nos exorta a sermos humildes, ele usa o exemplo de Jesus, que se esvaziou por amor a nós. Quando Paulo ordena a obediência, ele diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu preciso encerrar com essas duas lições, e a primeira é essa: ele nunca te ordenará a fazer nada sem que ele ainda não tenha feito. Último lugar, Jesus não te ordena a fazer nada sem te capacitar. Se ele te diz fale, por que ele diz fale no 26? Porque ele disse assim: o que vos digo no 27. Para você falar o que está sendo ordenado no 26, ele diz: eu já disse a vocês no 27. Se eu estou te mandando ir, vai Moisés, porque eu vou falar na sua boca. Vai Isaías, porque eu toco nos teus lábios. Vai Ezequiel, porque eu te entrego o rolo da palavra. Vai igreja, porque o Espírito Santo já foi derramado em Atos 2 e não nos abandonou. Vai moça, ele vai cuidar de você. Vai filho, ele vai cuidar de você.
olha isso, ele disse: eu vos envio, 10:16, como ovelhas para o meio de lobos. Este que nos envia como ovelhas para o meio de lobos veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ovelha muda foi levada, como ovelha muda era levada ao matadouro, ele também foi à cruz. Essa é a palavra de Deus para a conclusão. Eu vinha no carro e o Felipe olhou para mim e disse assim: o senhor sabe o tema, né? Eu falei: tá lá assim, se hoje ouvides minha voz, não endureçais o coração. Ele: não, o de hoje é da escola. O senhor está com o texto aí do congresso, que está no Instagram. O tema é não se envergonhar do evangelho. Aí eu falei: então me deixa aqui, me deixa preparar o texto aqui. Eu fui preparar o texto. E o Espírito falou ao meu coração. E eu não estou aqui enfeitando, porque a mentira deve ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, ela impacta. O Espírito falou ao meu coração através de uma lembrança. Se eu estiver errado, a igreja pode me corrigir. Algum líder me chama depois da pregação. Em algum vídeo de vocês, que eu acompanho vocês, tem um despertamento para a obra missionária. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Um vídeo de abertura de algum convite de vocês. E o Espírito me fez lembrar desse vídeo enquanto eu meditava em Mateus 10. E assim eu lhes digo: Jesus está levantando missionários nesta tarde. Porque nesse mundo de prazeres, os homens estão cada vez mais apegados às coisas desta terra. E só teremos amor pelas almas quanto mais nos aproximarmos de Deus, nós os amaremos. Nesse exato momento, há milhões e milhões de pessoas à beira do inferno. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vão te perseguir, vão ser contra, vão zombar, vão te humilhar, mas fica tranquilo. Onde tem a ovelha, o pastor vai estar presente. Somos um rebanho que o pastor não abandona. Desperta, moço. Ele está mudando as suas prioridades. E essas fotos aqui é mais do que propaganda. Essas fotos é mais do que pedido de dinheiro. Essas fotos são estímulos. Vai, 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 vai. Ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Levante a mão, pelo amor de Deus, por favor, levante a mão, diga: eu não me envergonho. Diga: me capacita, Jesus. A gente está orando, diga: me desperta, Jesus. Aconteça o que acontecer, leva-me.